Meu entrevistado de hoje, na minha intimidade, para vocês, valadarenses, é um rapaz, é um cara que faz um trabalho magnífico já tem muito tempo, tá? Eu já estava doido para ter esse bate-papo com o Renato Samaritano, que com certeza é a melhor opção para nós valadarenses. Outro dia eu utilizei essa expressão. Se o homem comanda, organiza, administra o Hospital Samaritano, que tem várias secretarias, tem vários departamentos, ele com certeza é a melhor opção para cuidar da nossa governador Valadares. Porque uma cidade precisa ser o quê? Acolhida. Comigo hoje, Renato Samaritano, para a gente bater esse papo gostoso aqui com a gente. Renato, obrigado por você estar aqui, por ter tirado um tempo da sua agenda, que é super corrida. Renato, Ô, Lu, primeiramente, muito obrigado pelo convite que você nos faz. Me sinto muito honrado, né, de estar aqui com você nesta tarde para a gente conversar um pouco sobre a nossa trajetória, né? Exatamente. Muito obrigado a você e a sua equipe que está aqui conosco. Não, eu que agradeço você ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Renato, me conta como é que foi a sua história, o seu momento da sua construção. Eu sei que você tem um dedo seu lá no Hospital Samaritano. Ô, Lu, na verdade, essa história do nascimento da instituição mantenedora, ela nasceu antes de mim. Ela nasceu em 1948, mas ficou desativada até 1986. Foi o ano que eu assumi a responsabilidade de restaurar a Beneficência Social Bom Samaritano, cuja sede ficava na Rua 50, ali perto do mercado. Sim, antigo Rua 50. Sim, exatamente. E aí, quando chegamos lá, eu recebi de um senhor muito distinto, idôneo de Valadares, que era um fazendeiro, Cristiano Pereira de Araújo, que era presbítero da Igreja Presbiteriana. Sim. E que me conheceu pelas minhas atividades já, né, eu já tinha criado em Valadares o Biocesp, o Farreiras Valente, então eu era um empreendedor naquela época. E ele encontrou essas características em mim e me entregou um documento antigo pedindo para eu restaurar a instituição Beneficência Social Bom Samaritano, que mais tarde seria também entidade mantenedora do Hospital Samaritano, que antes chamava Hospital Evangélico. E aí você viu em você essa credibilidade que nós, valadarenses, estamos vendo hoje. Né? Ele teve uma visão de futuro, né? Sim, que é o que a gente precisa. O cara que está sempre preocupado com a saúde. Eu usei essa expressão outro dia. Porque se a gente não está com saúde, Renata, a gente não consegue fazer nada. De fato. Você veja, e quando ele me procurou, na época, nós tínhamos um barracão velho. Não havia nada em funcionamento. E ali nós iniciamos a primeira clínica samaritana. Nós chegamos lá em 1986, como lhe disse, mas em 1989, no dia 7 de agosto, nós inauguramos a Clínica Samaritana. E a partir dali é que nós começamos a sonhar com o Hospital Evangélico, que depois tornou-se Bom Samaritano. E como é que foi fazer tijolinho por tijolinho, momento por momento, do Hospital Evangélico, agora Samaritano? Olha, aí o que ocorreu? Em 1990, a clínica já estava em funcionamento, porque ela começou em 1989. O presidente do Hospital Evangélico, na época, já falecido, saudosa memória, nos procurou perguntando se nós também pudéssemos assumir a obra do Hospital Evangélico naquela época. Sim. E, na verdade, havia apenas um início de construção. Né? E eu, então, aceitei o desafio, foi um desafio, um sonho, construir um complexo hospitalar que é hoje, né? Em cima de um morro, cujo morro era chamado Morro do Cabrito, sim, porque, na verdade, só subia lá cabrito. As pessoas não tinham acesso a esse morro. Então, ali nasceu o grande sonho, a grande esperança de um complexo hospitalar. Ô Renato, e aí eu vou a fundo em outra questão. Você, como nosso, se Deus quiser, futuro prefeito, essas obras, esse empreendimento, você como prefeito, vê que a saúde, ela precisa ser mais bem cuidada? Sim, permita-me dizer o seguinte a você. Quando nós pensamos no Hospital Samaritano,
antigo evangélico, Sim. nós pensamos num hospital que pudesse ocupar os vazios assistenciais da época. Como você bem o disse, naquela época nós tínhamos diversos problemas na área da saúde. Sim. Até porque o hospital municipal foi construído pelo prefeito Ladislau Salles e passou o Hermílio Gomes da Silva e outros prefeitos, Sebastião Mendes Barros, somente depois, quando o doutor Raimundo Rezende assumiu, que o hospital voltou a funcionar. Ficou um tempo todo parado. Uma lacuna aí. Então nós tínhamos uma lacuna muito grande e não tinha ainda a consolidação do SUS, porque o SUS ele surgiu em 1988, né? Com a Constituição Federal e depois veio as leis regulamentadas. Mas aí veja, quando nós assumimos lá o hospital, nós, como engenheiro que somos, fizemos primeiro o projeto. Esse projeto, naquela época, ele ficava em 10 milhões de dólares. Eu estou falando em dólares só para você ter uma ideia do valor, porque o dinheiro ele desvalorizou muito durante esse período, não é verdade? Então, veja, naquela época, as igrejas todas contribuíam com um valorzinho lá. Sim. Né? Porque, geralmente, as igrejas evangélicas usam o recurso todo para a manutenção da própria igreja. Sim, sim. Então, as igrejas todas contribuíam com $1.000. Se você pegar 10 milhões de dólares dividido por $1.000, nós gastaríamos 10 mil meses para fazer o hospital nessas condições desse projeto. Mas eu pensei num projeto menor primeiro, porque qual que é a nossa estratégia? A gente vai colocando passo a passo para funcionar andar por andar até concluir a obra como um todo. Por isso que nós ficamos lá 38 anos para chegarmos no que é hoje. Hoje o Hospital Samaritano, deixou de ser evangélico, passou a ser samaritano, ele tem mais de 1.400 colaboradores, mais de 321 médicos passam por lá. Sim. Então, e agora estamos... E diga-se de passagem uma coisa aqui, eu já participei, já estive lá, precisei de serviço e tal. É excelência desde o bom dia que você recebe lá embaixo na catraca, na recepção e de todo mundo que te atende. Sim, aí veja, esse trabalho ele leva tempo. Sim. E tem que ter disposição, tem que ter entusiasmo, tem que ter a missão de cuidar das pessoas. Exatamente. E você tem que contagiar o ambiente e também as pessoas que vão servir a população. Não adianta nada, eu sozinho não faria. É preciso de muitas mãos. Eu liderei uma construção, liderei uma implantação, liderei o atendimento no início. Eu cheguei a morar no hospital 1 ano e 6 meses, lá dentro. E só saí por causa da Covid. E na época da Covid, o Hospital Bom Samaritano colocou 29 leitos à disposição do SUS. Né? Nós chegamos até a emprestar equipamento para outros hospitais em Valadares porque nós tínhamos reserva de equipamento. Então, imediatamente, nós colocamos esses 29 leitos para funcionar, para atender a população da cidade e da região, como fazemos hoje, né? Hoje nós atendemos, para você ter uma ideia, 89% do atendimento é SUS, do hospital. A UPA é 100% SUS. Mas esses 89%, na verdade, nós éramos obrigados a atender 60%. Mas fazemos além da nossa obrigação. Muito mais. Renato, com toda essa introdução, me fala uma coisa aqui, que muita gente me fala na rua, quando eu me declarei apoiador seu, e porque eu tive um pré-infarto em 2018, e a minha causa maior é a saúde. Sempre será a saúde. E muita gente me pergunta, por que você está apoiando? Aí eu vou fazer essa pergunta. Por que o senhor acha que você está pronto para ser nosso prefeito? Olha, são muitos anos de vivência, seja na juventude, até mesmo quando criança. Porque eu comecei a minha vida como engraxate, depois entregador de jornal. Foi estudando no Nelson de Sena? Estudei no Nelson de Sena, estudei no colégio ainda da Polícia Militar. Eu morava aqui no Granduquesa, aqui perto, e ia até lá na Marechal Floriano de bicicleta, todas as noites, até completar o 2º grau, que hoje é o fundamental, né? E depois eu fiz engenharia, pagando com meus próprios recursos. Então, eu aprendi com tudo isso que a gente precisa cuidar das pessoas. E eu estou preparado porque sei cuidar. Eu cuidei primeiro de mim, porque eu mesmo com o meu esforço, estudei, trabalhei, fui balconista de farmácia e cuidei da minha família, dos meus filhos. Meus filhos estudaram, 2 estudaram em Universidade Federal, outro estudou medicina às nossas custas, mas hoje ele é casado, inclusive com uma psicóloga. Então eu cuidei bem da minha família. Sim. E eu sei que Valadares precisa de cuidado. E esse cuidado me move a continuar sabendo que Valadares precisa de mim. E eu preciso de dar essa contribuição a Valadares.
Renata, a gente sabe que a nossa cidade precisa de várias demandas, mas tem duas especificamente, e eu já vi você falando, e a outra, que é saúde e educação. Como é que você vai olhar para essas duas? É preciso olhar com muito carinho as duas, né? Uhum. A saúde é o seguinte, a gente tem que começar primeiro trabalhando lá nos povoados, porque o nosso município tem mais de 2.500 km². Então você tem que começar lá nos povoados, passar pelos distritos, pelos bairros, conhecer primeiro, eu já conheço, mas é preciso agora conversar novamente com a população, ouvir a população, né? Quais são as suas necessidades. E nesse período agora de pré-campanha, eu fiz exatamente isso. Eu passei a ouvir as pessoas. Então nós temos, na demanda educacional, nós precisamos de mais vagas para a creche. Nós precisamos ver a possibilidade de estender até às 17 horas, Exatamente, porque hoje só vai até às 15 horas. Isso. E aquela mãe que sai às 18 horas, né, do serviço? E a gente precisa viabilizar um estudo, a gente estuda sobre isso, ver uma creche que possa atender à noite, das 18 horas até às 7 da manhã, porque nós temos muitos trabalhadores à noite, não é isso? Tem. Eu conheço várias cozinheiras, pessoas que trabalham com telemarketing, que viram à noite. Exatamente. Tem criança e não tem com quem deixar, né? O pai muitas vezes tem que trabalhar no outro dia, mas tem que cuidar da criança. Você está vendo, né, gente? Eu tenho certeza que nenhum outro pensou dessa forma que eu está pensando. Tá? A gente sabe, o homem está lá, samaritano, 1.400 colaboradores, então sabe a sensibilidade de cada um. E a educação, a gente precisa investir em tecnologia, né? Nós precisamos pegar os nossos jovens que estão fazendo aí o curso fundamental, ele precisa ter oportunidade de evoluir na tecnologia, na digitalização. Sim. Porque hoje o mundo evoluiu para a área da digitação, da internet, né? E aí você qualifica o jovem mais. O jovem já nasce sabendo mais do que a gente. Mexendo no celular já aprendeu, né? Eu trabalhei com os telefones fixos. Exatamente. Né? Então a educação, nós temos hoje 20 mil alunos na escola do básico, fundamental, no infantil também. 21 mil alunos. Aí nós vamos trabalhar essa moçada, prepará-la para o empreendedorismo, para startup, né, para ela mesmo criar uma ideia, para desenvolver. Né? Isso aí tudo é na área educacional. O curso profissionalizante é extremamente importante. Sim. Pra você ter uma ideia, quando eu estava ainda lá no Hospital Samaritano, nós oferecemos 500 vagas às custas do próprio hospital para que as pessoas pudessem estudar mais. Estudar na área da informática, estudar na área profissional de quem era técnico, passar a ser enfermeiro. Isso tudo oferecido graciosamente. Nós tivemos 380 matrículas e estendemos, inclusive, para os parentes dos funcionários. Por quê? Porque você está formando mão de obra especializada na área de serviço, mas precisamos fazer isso na indústria também. Precisamos pensar aí, você me provocou, nós precisamos pensar aí em criar condomínio industrial. Né? Nós temos aqui 3 BR importantes, a 116, a 259, a 381, exatamente, a estação ferroviária e a ferrovia. Isso tudo contribui para o progresso. Né? E progresso é qualidade de vida. E Valadares é um polo. Exatamente. Então, se você utilizar todo esse potencial que Valadares já tem e utilizar isso, atrair para cá investimentos de fundos, né? Nós temos diversos fundos que têm dinheiro demais, né? Seja do Banco Itaú, seja da XP, e etc. Esses fundos aplicando aqui na cidade, no condomínio industrial, sabendo que nós vamos escoar mercadoria aqui até o porto do Espírito Santo, isso tudo traz desenvolvimento para a nossa região. Exatamente. Renato, você lidera muito bem o tema saúde há 38 anos aí. Como é que você pensa aí em solucionar as demandas, consulta, cirurgia, assim que você assumir dia 1º de janeiro? Primeiro, nós temos que fazer um mutirão de cirurgia, né? Exato. Existe uma fila de cirurgias eletivas chamadas, aquelas que podem esperar, mas as pessoas não estão podendo esperar mais. Nossa, que é catarata, né, hérnia, né, cirurgias na área ginecológica. Nós temos uma fila de espera e a gente tem que providenciar isso imediatamente. Então, logo iniciamos o nosso governo, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, nós vamos pensar numa forma de atender essas pessoas que estão na fila de espera para fazer essas cirurgias.
Agora eu preciso dizer a você também o seguinte, a atenção básica, ela é primordial na saúde. É o início, Sim. onde você vai controlar a diabetes, vai controlar a hipertensão, vamos controlar a doença cardíaca, né? Vamos tratar da hanseníase, que Valadares é uma cidade que tem muita lepra, né? Tuberculose. Então, esses 5 fatores que eu falei para você, 5 patologias, elas precisam de você entregar o medicamento em casa, porque é o medicamento de uso contínuo. E quando você entrega em casa, você vai ver se realmente a pessoa está tomando o medicamento. Porque você vai exigir a caixa vazia do medicamento para ver se a pessoa realmente tomou a medicação. Porque muitas vezes o médico prescreve, a pessoa não toma a medicação. Aí a pressão altera, a pessoa do coração começa a sofrer palpitações, aí vai ter que parar no hospital. Meu pai, que já está com Nosso Senhor Jesus Cristo, nos 6 últimos meses de vida dele, eu ficava em cima. Porque escondia que tomava e não tomava. E é extremamente importante esse acompanhamento. Eu talvez nem toma por negligência, toma porque esqueceu, né? Esqueceu de tomar. Tem que ter alguém ali. E aí, se você vai lá, pega a caixa, tinha 30 comprimidos, ele tomou apenas 20, ele ficou 10 dias sem tomar a medicação. Aí o médico vai ter que ir lá, conversar com o paciente, e entregando o medicamento em casa, vai impedir também da pessoa idosa ter que sair de casa, reformular a receita, fazer uma nova receita. Aí o médico vai ter que acompanhar, por isso que existe o médico da família. O médico vai ter que permanecer na estratégia da família às 8 horas, como contratado, porque é ali que começa tudo. É ali que nós vamos fazer o controle eficaz e eficiente da qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Renato, a gente tem a UPA, né, que é lá no São Raimundo, e quando o pessoal precisa, atravessa a ponte e tudo mais. Você acha que Valadares comporta outra UPA, de repente, pro lado de cá? Sim, é até bom dizer o seguinte, a UPA quem construiu foi o próprio hospital. A sede física. O hospital, o Ministério da Saúde contribuiu com equipamentos em 2015. E os novos equipamentos, da agora para frente, alguns os municípios cedem e outros nós mesmos compramos. Sim. E damos a manutenção também. O custeio realmente é do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal. E a Prefeitura tem honrado o compromisso corretamente com a gente. Agora, eu posso dizer a você com toda a segurança, comporta mais 2 UPAs em Valadares. Olha, sensacional. Com certeza, porque você tem bairros aqui que é uma cidade, né? Totalmente. Uma região. Da vida. Então, se você conseguir fazer mais 2 UPAs, nós vamos ter um alívio muito grande na área de urgência e emergência. Exatamente, porque assim, eu falo muito nos meus discursos, Renato, o seguinte, toda cidade, ela precisa de ser cuidada. E como é que você cuida? Com uma pessoa que sabe cuidar, que entende muito bem de saúde. Qualquer pessoa que ela entra numa igreja, que ela entra no psicólogo, que ela chega numa academia, eu sei que você cuida muito bem da sua saúde, que ela vai em ela precisa ser ouvida e cuidada, né? E você enxerga que Valadares precisa ser ainda mais ouvida, cuidada em todos os setores? Em todos os setores, da cultura, da educação, da saúde, do empreendedorismo, né? Da geração de renda. A geração de renda ela ocorre quando você qualifica o profissional. Exatamente. Então o profissional que ganha o salário mínimo, ele foi qualificado, ele vai ganhar um valor maior. Aí vai melhorar a renda dele. Então a qualificação ela é extremamente importante. Eu mesmo fiz uma qualificação recentemente. Nossa, eu vi a sua neta falando, me corrija se eu estiver errado, sua neta fala assim, meu avô foi lá, fazia, estudava. Eu tenho uma amiga que se formou bem recentemente também, que ela falou assim, eu estou afim de fazer direito com bisneto, e fez, e isso é fantástico. Eu fiz um curso, Lu, de 444 horas na PUC, Minas Gerais, e estudei todas as matérias, principalmente na gestão, na segurança do paciente e humanização. Então, veja, todos os setores do município, nós temos 12 secretarias, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a do Esporte, a do Lazer, a Secretaria da Fazenda, todas as secretarias. Você tem a Secretaria FIM e a Secretaria Meio. A Secretaria FIM, como por exemplo a Saúde, a Educação e Obras, elas precisam ser humanizadas, como as outras também, para atender a população. A população precisa ser bem atendida, ela tem que ter prazer
de poder conversar com o servidor público. E o servidor público, ele tem essa qualificação, só que ele precisa de treinamento. Existem 3 coisas importantes que nós devemos chamar a atenção aqui das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Nós precisamos, primeiro, de tecnologia. Sim. Nós temos que integrar toda a rede de saúde, toda a rede educacional, né, toda a rede de obras. A pessoa, através do celular, vai ter como acompanhar uma obra que está sendo feita. Exatamente. Sobre um buraco que surgiu na casa dela. No celular, ela vai ter condições de cobrar e vai ter condições de avaliar se o serviço foi bem feito e avisar para a gente. Então, isso é tecnologia. Depois, nós temos que fazer um bom processo de atendimento, nos protocolos de atendimento. E, finalmente, a gente tem que qualificar o nosso servidor, dar o treinamento para ele poder interagir com a população. A população tem um instrumento na mão hoje tecnológico, que é o celular. E, através dele, por ele, ela vai conseguir reclamar, ela vai poder agradecer, ela vai poder criticar, ela vai poder elogiar. Então, a tecnologia tem que estar presente com cada morador de Governador Valadares. Você falando de vaga de emprego e tal, deixar os nossos alunos que serão daqui a pouco, quem sabe, não um possível político, um possível vereador, um possível prefeito daqui a uns anos, e é muito carente essa qualificação. E talvez, ou tem muita gente que ainda larga a nossa cidade para ir para os Estados Unidos. Né? Como é que você enxerga essa volta muito daqueles que largaram por não ter uma oportunidade aqui no seu mandato, trazê-los de volta, porque Valadares vai ter várias e várias opções de viver? Você tocou num ponto muito importante. É a primeira vez que alguém fala sobre isso. Deixa eu te dar um dado aqui importante. Valadares recebe todos os dias $1,5 milhão dos nossos irmãos valadarenses que estão lá fora. Sim. Trabalhando. Ou de Valadares ou da região. Sim. $1,5 milhão entra aqui todo dia. Seriam 45 milhões por mês. Só que os nossos valadarenses estão investindo aqui em imóvel, que poderia dar uma renda para ele, mas não traz o desenvolvimento esperado para ele também. Sim. Porque o imóvel depois precisa ser alugado, depois não aluga o imóvel. Ele compra um terreno, o terreno fica parado, sem utilidade nenhuma. Verdade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um trabalho com os nossos valadarenses que estão lá fora, para que eles investam em alguma coisa que produz serviço, produz algum tipo de alimento, produz um produto que é utilizado, como, por exemplo, seja na área do couro, né? Seja na área da tecnologia. Então, a gente com a Sudene em Valadares, que é um instrumento muito importante, sim. A gente pode usar a Sudene, trabalhar esses valadarenses para que eles investam no setor produtivo. E aí, ele investir no setor produtivo, ele vai ter os dividendos, né? Como a gente investe em ações da CEMIG, investe em ações aí da Eletrobras, da Petrobras. Então, canalizar esses recursos que estão chegando em Valadares para algo que possa gerar renda e gerar produtos a serem faturados. Renato, eu queria tocar num assunto assim, que aqueceu meu coração muito no dia lá da apresentação sua, que é o Renato Família. Eu achei tão bonitinho, tão fofinho, quando a sua neta falou assim, meu avô é um eterno apaixonado. O carinho dos seus filhos, dos seus netos, de todo mundo, dos amigos e tal. Como que é essa relação? Porque você é um cara workaholic, você não para, você estuda, você está ali, mas você não deixa. Porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham e deixam essa parte morrer. E ali eu vi que o Renato é o vô querido, é o pai querido, é o esposo querido. Como é que é isso? Aí você mexeu com o meu coração. Não tem coisa melhor do que filhos e netos. Aliás, neto é filho com açúcar, né? Exatamente. A gente tem uma relação muito maravilhosa com os netos. Inclusive, a minha neta queria namorar. Ela estava com 15 anos e o pai dela não deixou. Ela sentou no meu colo, chorou. Eu falei, minha filha, o que seu pai disse? Não, papai disse que eu tenho que esperar 1 ano. Um ano passa rápido. E ela aguentou. Aí, no dia do aniversário dela, 16 anos, eu chamei o pai dela e o pretenso namorado foi, né? Eu falei, olha aqui,
Você prometeu que quando completar 16 anos você deixar numerar. Então agora eu estou te cobrando porque você prometeu. Aí ele deixou. Nós fizemos uma oração ali e ela está namorando. Então eu fiquei muito feliz com isso. Isso é confiança, isso é carinho. Ô, Renato, a gente já está indo para o final. Eu vou pedir para pegar, porque eu fiquei sabendo que amanhã é seu aniversário. Né? Amanhã é seu aniversário. E aí, né? Lu Glamour, quem conhece, sabe que eu sempre gosto de fazer um carinho com os meus entrevistados. Eu não gosto de entrevistar qualquer pessoa. A pessoa tem que ter um conteúdo. E lá atrás, quando eu conversei com o Jamil, que é um cara fantástico também, eu falei assim, Jamil, meu apoio é do Renato. E meu como é que eu falo? O passarinho bateu no meu, falou que você amanhã está fazendo aniversário. Então, Lu, mas receba um carinho. não se incomoda com isso, eu fico assim, mais emocionado, ainda mais feliz pelo seu carinho. E o que eu desejo, verdadeiramente... Eu posso abrir? Pode. Porque presente a gente fica curioso, o que será, né? Então é bom a gente abrir para ver o que é, né? Agora eu não posso estragar esse... Não, fica à vontade. Esse laço aqui tão bonito aqui, ó. Olha só, gente, uma camisa azul. Aliás, eu posso até revelar para vocês, precisava de uma camisa azul. Adoro. E olha, igualzinho essa aqui. Aí eu tinha colocado ela para lavar. Aí precisava, ela estava lavando a camisa azul. Aí a minha esposa foi lá, tirou na roupa suja e mandou a camisa. Cheguei em casa, eu tive que pegar na roupa suja. Ô Lu, muito obrigado. Deixa eu te dar um abraço por isso. Renato, desejo muito obrigado. Do fundo do coração. Muito obrigado, viu? Eu desejo exatamente do fundo do coração. Agora eu tenho camisa para fazer à vontade de gravação. Exatamente. Muito obrigado, viu? Só não vou vestir ela agora porque eu já estou com uma azul, né? No próximo encontro eu vou te entregar uma camisa do meu projeto do Faça Por Você. Que foi o projeto que depois que eu tive esse infarto em 2018, e meu médico chamava Dr. Álvaro Portugal. Cuidou de mim muitos anos. E ele falou assim, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então você precisa estar bem para você cuidar da sua mãe, do seu pai. E aí nasceu Faça Por Você. No nosso próximo encontro eu vou mandar fazer, que eu sei que tem gente que já está querendo também, um azul com verde para te entregar. Tá bom. Tá? E eu desejo do fundo do coração que você faça por nós o que você já faz por você. Com certeza. O Lúcio, você falou no Álvaro Portugal, ele trabalhou comigo. Quando eu criei o IMEST, que é o Instituto de Medicina e Engenharia e Segurança do Trabalho, que foi uma das empresas também que eu criei em Governador Valadares, ele foi um dos primeiros que trabalhou conosco. Tem muita, assim, memória da atuação dele, um médico muito sério, muito honrado, né? Ele era médico muito querido por todos nós. Sabe aquele médico da família? Exatamente. Que uma consulta dele durava 1h30. E que ele cuidava. Infelizmente, ele não conseguiu acompanhar, porque eu emagreci 54 quilos sem bariátrica. Ele só viu quando eu tinha eliminado 15 quilos. Infelizmente, ele não conseguiu ver tudo, mas me ajudou muito. Ô Lu, eu quero cuidar de você. Amém. Quero cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos e de todo o valadarense. Porque cuidar é a minha missão. Exatamente. E cuidar só pode fazer quem ama. Exatamente. E a gente ama Valadares. Com certeza. E foi assim que a gente teve esse papo gostoso, maravilhoso. E no dia 6 de outubro, 10. Obrigado.